Então bora lá, cronômetro na tela, meu Deus do céu. Quanto tempo vocês querem esse vídeo, gente? Pode escolher, vocês querem meia hora ou 45 minutos. Oi gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um assunto que desde que eu contei aqui, sobre o meu processo de gravidez, que não foi fácil, né, que eu acabei partindo pra FIV, eu tenho recebido muitas perguntas, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, no Instagram principalmente, de outras pessoas que estão passando pelo mesmo, ou enfim, que têm curiosidade de saber como é que funciona, né, esse procedimento, o que é a FIV, né, e aí eu vou estar aqui contando pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Tem vinheta já? Não, né? Ainda não. Tudo bem. Então vamos lá. Gente, então assim, ó, pra começar, é um assunto um tanto complexo e cheio de detalhes, mas eu vou estar falando bem do meu jeito, tá? O jeito bem simples pra vocês estarem entendendo, e vou deixar aqui bem claro desde já que eu vou estar relatando a minha experiência, tá, gente? Como foi comigo, o que aconteceu comigo, como é que aconteceu tudo isso, né? Mas é uma coisa muito particular, então, né, quem estiver passando por isso, quem tiver vontade, quem vai buscar esse procedimento, por favor, né, busque aí especialistas na área, né, e aí vocês se aprofundem e vão por vocês. Tô falando uma experiência única minha, tá? Então vamos lá, gente, assim, ó, pra começar, o que é a FIV, né, que todo mundo fala? Diferente da inseminação artificial, que eu sei que tem muita gente que acaba confundindo, a FIV, gente, ela é fertilização in vitro, tá? Nada mais é, de um jeito bem resumido, de pegar o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, unir isso em laboratório, né, in vitro, né, num vidrinho, digamos assim, unir esses dois, né, o óvulo com o espermatozoide, esperar ele desenvolver, criar, né, desenvolver para um embrião, e esse embrião colocar, né, direto dentro do útero da mulher, tá? Então essa é a fertilização in vitro. A inseminação artificial ela é um pouco diferente. Eu não sei, nunca passei por uma, mas eu acho que, assim, basicamente também pegar o esperma do homem e levar direto pro útero da mulher e ali deixar a natureza trabalhar, tá? A fertilização in vitro, ela tem uma assertividade maior, tá, do que a inseminação. Por isso que eu fui direto pra fertilização in vitro, tá? Se eu não me engano, eu acho que a fertilização in vitro em casais saudáveis é cerca de, sei lá, 50% de chance de dar certo, tá? Eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram há uns dias atrás, falando pra vocês, né, mandarem todas as perguntas que vocês tinham sobre a FIV, sobre o procedimento, enfim, curiosidades, que eu estaria respondendo aqui nesse vídeo, tá? Muitas perguntas se repetiram, então fiz mais ou menos um resuminho do que eu não posso esquecer de estar falando pra vocês, pra estar sanando essas dúvidas de uma maneira geral, tá bom? E a primeira delas, que eu acho que faz muito sentido eu trazer agora, que apareceu algumas vezes, foi a seguinte: se eu e meu marido, se a gente teve recomendação para estar fazendo fertilização, se foi detectado algum problema, né, em nós dois, em mim ou nele, ou enfim, nós dois, que nós não conseguíamos engravidar de forma natural, enfim, perguntas nesse sentido. E aí eu já vou começar respondendo ela. Nós não tivemos recomendação para ir para uma fertilização in vitro, nós não tivemos nenhum problema detectado até então. Talvez, né, isso falando dentro de todos os exames que a gente veio a fazer durante esse 1 ano de tentativas, tá? Eu não sei dizer, talvez se eu não tivesse feito a FIV, talvez se eu esperasse, né, um pouco mais, talvez a gravidez aconteceria de forma natural. Eu não sei até hoje. Se eu não tivesse feito, se eu engravidaria depois ou não. Talvez, e eu nunca vou saber, né, na verdade. Mas eu vou falar pra vocês que, como eu não conseguia engravidar de forma natural, eu não entendia o porquê, e eu fazia, né, fiz vários exames, o meu marido também, e não acontecia. Eu pensei, não, eu preciso resolver isso daqui, sabe? Não tá dando certo de um jeito, então vai dar de outro. E aí por isso eu busquei a FIV, que eu sei que é um procedimento, acredito que um dos mais assertivos hoje em dia que a medicina oferece para se conseguir engravidar, tá? Então, essa é a minha resposta para vocês, que a gente não foi detectado nenhum problema, nenhuma doença ou alguma coisa assim que nos impedia de engravidar. Simplesmente
não aconteceu. E aí, dentro do prazo, né, digamos assim, que eu esperava, e eu falei, não, deu um ano, eu preciso resolver isso aqui, então vou buscar a fertilização. Mais ou menos foi por aí. Então vamos lá começar. Gente, assim, ó, eu tenho duas experiências diferentes pra estar relatando pra vocês, de dois procedimentos em momentos diferentes que eu acabei fazendo. Os dois se tratam da fertilização in vitro, tá? Mas eu vou primeiro resumir um pouquinho do primeiro, só pra vocês saberem, e aí depois eu vou pro segundo momento, que foi o segundo procedimento, o que deu certo, e aí eu vou contar mais nos detalhes, tá? Eu tô explicando só pra vocês não ficarem muito confusos, que eu sei que é um assunto relativamente complexo, né, e parece que dá um nó na nossa cabeça. E deixa eu falar também, quando eu tava passando por isso, eu procurei bastante na internet, né, procurei bastante vídeos, enfim, coisas que falavam sobre o assunto. E alguns que eu encontrei, sabe, falavam bem detalhadamente, falavam, né, de um jeito bem simples e fácil de a gente entender. Então, por isso também eu vou deixar esse canal bem aberto aqui pra vocês, vou contar a minha experiência. Quem tiver dúvidas, enfim, né, ou não entenderem de alguma maneira aquilo que eu falei, podem perguntar, fiquem bem à vontade, vai ser um prazer tá respondendo, que eu sei que, na verdade, só quem passa, né, por isso sabe como que é difícil e como a gente quer encontrar assuntos sobre, né, pra, enfim, dar uma luz, dar uma esclarecida, enfim, ver que a gente não tá sozinho nessa, né. Então vamos lá, gente. Primeiro momento foi um momento de pesquisa, tá? Quando eu decidi que a gente iria fazer fertilização in vitro, na verdade eu nem sabia direito o que era, mas eu falei, não, é uma tentativa, né? Eu falei, eu preciso tentar, porque a gente não... certeza da gravidez eu nunca tive, eu não sabia se daria certo ou não, mas eu falei, eu preciso tentar e tentar de todos os jeitos possíveis pra descartar alguma coisa. E aí foi quando eu busquei, né, várias clínicas, eu procurei clínica até aqui pertinho da gente, né, em Joinville, que é aqui pertinho de Araguá, procurei clínica, agendei até, né, cheguei a agendar várias consultas, em clínica em Joinville, clínica em Curitiba, clínica em São Paulo, clínica até em Goiânia, pra vocês terem uma ideia, porque eu tava tão desesperada que eu liguei pra várias, mandei o WhatsApp, enfim, e eu fui agendando essas consultas, porque eu falei, é uma coisa muito íntima, né, e a gente precisa ter afinidade, né, com a clínica, com o profissional que vai fazer, a gente precisa se sentir à vontade e seguro com aquilo, né, por mais que é uma coisa extremamente íntima e pessoal, né, a gente precisa se sentir bem, enfim, tomar a melhor decisão, né. E aí foi por isso que eu marquei várias clínicas pra eu conhecer um pouco do processo, conhecer os profissionais, saber de valores que eu não tinha nem ideia, enfim, e assim por diante, como que funcionava isso tudo. Eu cheguei aí em algumas consultas dessas que eu agendei, mas aí quando eu cheguei em uma clínica que foi em Curitiba e eu gostei da médica, gostei da clínica, gostei, enfim, né, do ambiente todo, eu acabei desmarcando as clínicas que eram mais longe daqui, né, porque eu pensei, é muito mais fácil eu conseguir resolver isso aqui, fazer isso aqui o mais próximo de mim do que ter que cada vez ir pra fora, sei lá, pra São Paulo, pra Goiânia, né, já pensou? Mas eu iria, tá? Se não tivesse jeito eu iria, porque eu tava focada, né, no meu objetivo. Mas aí foi onde eu fiz o primeiro procedimento, que foi numa clínica em Curitiba. Esse foi o primeiro momento que eu quero trazer pra vocês. Eu cheguei a fazer todo o procedimento lá, todo não, né, parte do procedimento, aí chegou em determinado momento, que foi depois da coleta dos óvulos e dos espermatozoides, que eu acabei tendo hiperestímulo, tá? Eu vou resumir aqui e depois eu abro os detalhes pra vocês. Mas o hiperestímulo, gente, nada mais é do que quando os seus ovários produzem óvulos em excesso, tá? Então você acaba ficando com muitos óvulos e seu corpo acaba tendo é síndrome do hiperestímulo, né? Você acaba, enfim, formando um líquido, né, na sua cavidade abdominal, enfim, é uma coisa bem grave, tá? Eu acabei tendo isso, é um risco que se corre, né, fazendo o procedimento todo, mas enfim, eu nem sabia muito bem como que era isso, mas acabou que lá na metade pro final do procedimento, nesse primeiro lugar, eu acabei tendo hiperestímulo, tive que ser internada, fiquei 2, 3 dias no hospital, foi uma coisa bem grave, assim. Depois disso, claro que eu não podia fazer transferência de embrião, a gente ficou com 2 embriões dessa primeira clínica, que até hoje são congelados, mas eu queria muito mudar os ares, sabe? Não, acredito que não tenha sido erro médico, nem nada disso, realmente aconteceu, mas eu fiquei bastante abalada, e aí eu falei, não, eu preciso mudar os ares, eu quero ver outras pessoas, eu quero conhecer outra clínica, conhecer outros profissionais, talvez um outro procedimento, sei lá. E aí acabou que não rolou nessa primeira clínica. A gente não chegou a fazer transferência de embriões nesse primeiro momento, tá? Então que fique bem claro isso.
porque eu recebi algumas perguntas também referente, assim, ao número de vezes que a gente tinha feito, né? Ah, vocês chegaram a fazer quantas vezes para dar certo, né? Mas a gente não chegou a fazer nenhuma transferência antes dessa transferência que deu certo, que foi a que gerou a gravidez do Lohan, tá? Então foi a primeira vez que a gente fez e deu certo. E assim, eu me sinto muito, muito, muito grata por ter dado certo de primeira, sabe? Embora eu tenha tido a síndrome do hiperestímulo na primeira vez que eu fiz, mas ter feito a transferência e ter dado certo, sabe? Ter vingado a gravidez, isso é muito, muito bacana, assim. Eu realmente só tenho a agradecer, porque depois que a gente se envolve nesse mundo, a gente passa a conhecer várias histórias, né? E vários outros casais com tantas dificuldades, e muitas vezes casais que fazem 1, 2, 3 vezes, 4 vezes ou até mais e não conseguem o tão esperado positivo, sabe? Então realmente eu e meu marido, assim, eu e o Pio, a gente se sente muito, muito, muito agradecido por ter feito, sabe? Ter dado certo assim de primeira. Então realmente era pra ser, né? Se vocês quiserem até que eu fale mais sobre essa primeira experiência que eu tive, onde acabei tendo hiperestímulo, vocês me escrevem aqui que eu gravo um outro vídeo e conto pra vocês bem detalhadamente. Eu não quero trazer aqui porque vai ficar assim, um vídeo muito extenso, tá? E aí vamos lá pro segundo momento, gente, que foi foi ali em novembro, foi assim que eu tava me curando do hiperestímulo, eu já busquei outra clínica que também foi em Curitiba. Essa clínica se chama Conceber. Eu vou falar os nomes aqui, né? Não tenho nenhum problema com isso, até porque vocês me perguntaram, né? Que clínica que eu fiz, quem foi o médico, enfim, até valores. Depois eu vou contar pra vocês também sobre isso, tá? Mas eu fiz na clínica Conceber o meu procedimento de fertilização in vitro, tá? E eu adorei a clínica, adorei os profissionais, adorei o Dr. Alessandro, que é o fundador da clínica. Ele é, meu Deus, uma pessoa maravilhosa e que tem muita experiência naquilo que faz. Então foi incrível, assim, eu falo, né, que eu morro de saudade de todo mundo lá, porque a gente se torna muito próximo, né, são alguns dias ali, na verdade um mês quase, que a gente fica muito próximo, conversando todos os dias, enfim, e foi muito bacana, foi muito positivo a minha experiência por lá, tá? Então, gente, aí o que acontece? Aí em novembro, isso do ano de 2019, eu cheguei, né, eu caí na clínica Conceber, lá com o Dr. Alessandro, buscando na internet mesmo, porque eu já tinha passado por uma experiência que não tinha sido muito legal, então eu fui buscar outros profissionais, né, que pudessem me ajudar. E aí eu caí lá na clínica do Dr. Alessandro e expliquei pra ele toda a minha jornada até então. Meu marido foi comigo, a minha mãe também foi comigo, né, e eu levei todos os exames que eu tinha, que é uma carralhada assim, carralhada, é feio esse nome? Enfim, gente, é um maço de exames, assim, um tanto de exames. E eu levei lá com ele, expliquei né, o que tinha acontecido até então. Eu tava me recuperando ainda de uma síndrome do hiperestímulo, então eu ainda tava bastante inchada, né? Mas eu queria muito que aquilo desse certo, eu queria muito engravidar e eu fui assim mesmo. Eu falei, olha, né, é isso. E ele, né, viu tudo, analisou e tal. Ele falou, olha, Amanda, qual é o próximo passo? Porque eu falei pra ele assim, ó, eu quero saber o que a gente faz agora, eu quero fazer de novo, por mais que eu não, como eu falei, eu não tinha feito transferência de embrião, tá, antes nessa primeira clínica, até nem poderia porque eu estava com hiperestímulo, então não pode fazer, né, enquanto você não tá com a saúde 100%, mas eu falei pra ele, olha, eu tô pronta, eu quero fazer de novo, eu quero começar tudo de novo. Aí ele falou o seguinte, olha, Amanda, por mais que eu, né, como eu falei, eu tenho esses 2 embriões congelados nessa primeira clínica, ele falou, eu não pego embrião que já tá em outra clínica, né, a gente precisa começar o processo todo de novo. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, eu tô pronta, eu tô preparada, eu quero fazer. Ele falou, o que a gente precisa fazer agora? Qual é o próximo passo? Se você precisa se recuperar 100%, teu corpo precisa voltar aos eixos, você precisa menstruar, tá, o teu ciclo precisa regular, você tem que menstruar normalmente, e aí a gente começa o procedimento todo de novo. Aí ele me disse assim, que ele sabendo, né, tipo, eu sabendo do teu histórico, que você teve hiperestímulo, já sei todos os medicamentos que você tomou, as dosagens que você tomou, eu vou te receitar dosagens menores e alguns medicamentos um pouco diferentes pra gente não correr o risco de ter de novo esse problema. Eu falei, não, beleza. Então, o que foi? Isso era final de novembro, início de dezembro. Eu passei ali aquele período de dezembro até janeiro, né, Natal, Ano Novo, me recuperando e super bem. E aqui, ó, contando, esperando vir a minha menstruação. Nesse meio período, eu já fui encomendando os medicamentos, porque é uma série de medicamentos, tá, gente? O que é a fertilização in vitro? Nada mais é do que você fazer uma reprodução assistida, né? Então, é uma série de medicamentos que você precisa ingerir
Porque normalmente, só pra vocês entenderem um pouquinho, né, o corpo da mulher, vamos falar assim, normalmente, um casal saudável, um casal que não tenha nenhum tipo de problema, tem chance, né, de engravidar todo mês, em volta, acho que em torno de uns 15%, se eu não tô enganada, né? Ou seja, então, por isso que até eles falam, né, do prazo de até 1 ano é normal, né, a pessoa não engravidar 1 ano, já escutei médico me falando que até 2 anos é normal, né, porque cada mês você tem X% de chance de engravidar. Eu até achava que esse número era maior, tá, antes de eu começar a pesquisar sobre isso, mas enfim. E aí o que acontece? Todos os meses, no ciclo normal, o corpo da mulher, geralmente, né, se você não tem nenhum problema, libera um óvulo. Tá? Um óvulo que é ali quando a gente chama o período fértil, né? Então, perto daquele óvulo liberar, se você tem relação, o esperma tá tudo certo com ele, ele vai lá tal, e acaba, e pode, né, fecundar o óvulo. Normalmente é isso que acontece. E aí esse óvulo vai, desenvolve, se forma um embrião, ele se gruda, né, gente? Tô falando aqui do meu jeito, né? Mas ele se instala ali na cavidade do útero e aí ele vai evoluindo e acaba se tornando, né, evolui para uma gestação. Basicamente é isso. Na fertilização in vitro, como esse procedimento é feito fora do corpo da mulher, pra gente ter mais chances, né, de dar certo, os médicos precisam de mais óvulos, não só um, porque às vezes esse óvulo não é bom, às vezes esse óvulo não tá maduro ainda, sabe? Às vezes ele não tem a qualidade necessária, enfim, são N fatores que eu só fui passar a conhecer depois que eu fui descobrir, né, que eu fui conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, tá, gente? Era tudo muito novidade, assim, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu aprendi de fato na prática durante esse período do meu procedimento de FIV. Pra mulher, né, pra você que tá fazendo o procedimento, né, como você precisa ter mais óvulos, você precisa tomar medicamentos, você precisa tomar uma bomba de hormônios todos os dias, são injeções subcutâneas, sabe? Aquelas que você aplica na dobrinha da barriga, bem, né, você pega assim, dá uma juntadinha e coloca a agulhinha ali, não dói nada, é absolutamente nada, você mesmo aplica em você, é bem tranquilo, sabe? É como aquelas injeções que diabéticos tomam, sabe? Mais ou menos isso, você tem que deixar na geladeira, né, fica ali refrigerado, mas é uma bomba de hormônios, tem várias marcas de remédios diferentes, enfim, vários tipos, né, as dosagens também influenciam muito, então é o teu médico contigo mesmo que vai te passar, né? Antes disso também, você tem um monte de exames, né, uma bateria imensa de exames que você precisa fazer para o seu médico te avaliar, né, pra ver como é que você tá, enfim, como é que funciona, faz no seu parceiro também. Eu lembro que eu e o Pio fizemos vários exames várias vezes pra detectar possíveis coisas, né, que até de doenças sexualmente transmitíveis, enfim, N coisas, tá, foram feitas, enfim. E aí, baseado nisso, você tem o seu protocolo de medicamentos, tá? E o primeiro deles, então, mais ou menos como é que foi? Vou falar agora, né, trazendo aqui pra minha pessoa, como é que foi? Veio minha menstruação, eu lembro que foi dia 12 de janeiro de 2020, veio a menstruação e eu já, tava só esperando a danada, né? Aí eu já tava com os medicamentos em mãos, sempre em contato com as enfermeiras, lá da clínica que eu fiz, ela sempre me orientando, né, até que farmácia que eu poderia estar comprando, né, porque são medicamentos bem caros e tem todo esse cuidado, esse manuseio, né, que é diferenciado, enfim. E aí chegou lá dia 12, veio minha menstruação, aí elas já me orientaram assim, ó, eu fazer um ultrassom. Na verdade, todo o procedimento da fertilização, gente, ele demanda várias ultrassons, tá? Ultrassons que fala? Enfim, vários exames de imagem, né? Você tem que fazer vários ultrassons do abdômen pra você ir controlando, ver como é que tá o seu útero, os seus ovários, o seu endométrio, sabe? Então, era mais ou menos dia sim, dia não, até o dia da implantação dos embriões que eu fui acompanhando. Então foram bastante ultrassons, até eu tenho uma pasta com vários exames assim, porque a gente precisa ir acompanhando e passando esses feedbacks, né, do seu corpo pro seu médico, para ele sabendo se a medicação tá fazendo efeito, se não tá, se tá dando resultado, se precisa diminuir ou aumentar a dose e assim por diante. Enfim, comecei meu ciclo, já fiz uma ultrassom só pra ver se tava tudo certo, e aí no segundo ou terceiro dia, mais ou menos, você tem pra começar a fazer as injeções, tá? Essas injeções de hormônios. Eu até anotei o remédio, esse remédio que eu tomei foi o Gonal, remédio bem comum pra quem tá fazendo isso. Então o Gonal, gente, ele basicamente estimula a produção de óvulos, tá? Aí ele estimula, então ao invés de um óvulo por mês, você vai ter mais óvulos, tá? Que essa é a intenção da fertilização in vitro. E dia sim, dia não, eu fazia esse monitoramento através dos exames de imagem
pra conseguir ver se tava dando resultado. E aí você vai monitorando, né, esses folículos, se eles vão crescendo, né, se vai tendo mais quantidade de folículos, que é o que a gente precisa, que esses folículos depois vão virar óvulos, tá, gente? E aí o que acontece? Eu tomei essa medicação por mais ou menos uns 10 dias, tá? Por aí. E sempre monitorando e acompanhando. Isso já era janeiro, daí isso já era ali pelo dia 20. Eu tomei entre 7 e 10 dias, se eu não me engano, tá? Então, se eu comecei mais ou menos ali no dia 14, 15 de janeiro, né? 7, 8 dias, deu ali por dia 21, 22 de janeiro, mais ou menos. E aí, gente, depois entra um outro medicamento. Eu tomei o Cetrotride, é esse o nome. Que ele também é uma injeção subcutânea, que olha só, é muito louco, né? Porque esse medicamento, ele meio que segura os óvulos pra você não ovular antes da hora. Porque assim, imagina, seu corpo tá ali, seus ovários estão ali cheios de folículos, né? E aí você não quer que eles amadurecem antes da hora, pra você não perder, porque eles têm que amadurecer no dia que você for lá coletar eles, entendeu? Olha que louco isso, é muito interessante. Parece confuso, gente, mas no final tudo tem uma lógica, tá? Eu tomei esse outro medicamento mais ou menos uns 3 dias, deixa até que eu ver que eu anotei aqui. Tomei mais ou menos por uns 3 dias, que é pra evitar de ter uma ovulação prematura, tá? Justamente pra não perder todo o trabalho feito até então, né? E aí durante esse processo todo, você acaba ficando um pouquinho mais inchada, né? Porque você tá cheio de hormônio no corpo. Às vezes tem mulher que fica um pouquinho dolorida, eu já vi outros relatos. Mas pra mim foi bem tranquilo, tá? Vou falar pra vocês que eu tava, acho que tão animada, tão empolgada com tudo que tava acontecendo, que eu não tava nem ligando muito se eu tava incomodada, né? Se eu tava com dor ou coisa assim. Mas foi bem sossegado mesmo. E o bacana é realmente você ir acompanhando, né? Com esses ultrassons pra você ver se tá fazendo efeito aquilo e sempre passando pro médico, né? Eu fazia isso sempre. E aí, gente, olha que louco, né? O último medicamento que você precisa tomar, eu tomei o Gonapeptil, é um medicamento que ele tem que ser tomado exatamente no mesmo dia, na mesma hora que o seu médico falar, porque dali a mais ou menos, eu não lembro exatamente agora, mas eu acho que umas 36 horas, acho que é isso, esses óvulos vão se romper. Então olha que louco isso, gente, você tá ali, né, estimulando o seu corpo através dessas injeções de hormônio para o seu corpo produzir mais e mais folículos, né, que vão se tornar óvulos depois, que é justamente para você ter mais chances, né, de conseguir bons embriões, né? E aí você toma uma medicação para o seu corpo pensar assim, não, opa, não vou liberar esses folículos antes, não vou liberar agora porque ainda não é o momento, né? E aí depois você chega lá 36 horas antes de fazer do dia da aspiração, que a gente chama, que é quando vai lá e aspira, né, literalmente, os óvulos, você precisa tomar essa medicação, no meu caso foi o Gonapeptil, que é pra, né, liberar esses óvulos no momento certo que você vai estar lá no médico. Então, pra mim, foi bem assim que funcionou. O dia da minha coleta, né, da aspiração dos meus folículos foi dia 25 de janeiro, tá? Então, olha só, eu comecei o processo todo no dia 12 de janeiro, aí tomei esses 7, 8 dias de medicação, depois mais uns 3 dias da outra medicação e depois os últimos um dia e meio mais ou menos, essa última medicação, e aí chegou o dia 25 de janeiro, que foi quando eu fui lá, né, pra clínica fazer aspiração. Então eu lembro, eu estive lá na clínica, eu acho que era bem cedinho, mais 7 e meia da manhã, porque tem até o horário exato, tá? Tipo assim, sei lá, 9 horas eu tinha que estar lá pra eles aspirarem esses folículos pra gente não perder o time disso, tá? Então nesse dia, né, no dia da aspiração, a recomendação na verdade, é bem tranquilo, só que você acaba ganhando uma anestesiazinha, né, pra você dormir, então você não... porque diz que é meio dolorido, tá? Então você dorme, eu não senti nada, foi bem de boa, você dorme, acho que é uma meia hora mais ou menos, que eles levam pra estar aspirando esses óvulos. E aí nesse mesmo dia, né, no dia 25, foi coletado o material do meu marido também, né, os espermas dele. E aí então, foi tirado os meus óvulos, né, meus folículos, meus óvulos, os espermas dele. E aí o que acontece, gente? Esse material, tanto meu quanto dele, ele é separado, escolhido os melhores, né? Então, assim, dentro lá, por exemplo, assim, ó, eu tive, deixa eu lembrar, eu tive mais ou menos, gente, pelo que eu lembro, acho que uns 12 a 15 óvulos, assim, que eu tô me recordando agora. E aí, desses 12, 15 óvulos, eles olham, avaliam cada um pra ver quais que são maduros, porque dentro dessa quantidade de óvulos, tem óvulos que não estão prontos ainda, que não são maduros, que não tem qualidade, enfim, eles separam,
tá? O que é bom do que não é bom. Os espermas, a mesma coisa, eles separam os melhores espermas e os que não tão bons assim, eles, né, são descartados. E aí o que acontece? Lá no vidrinho mesmo, vou falar assim, né, mas enfim, de um jeito bem fácil, né? Eles colocam o meu óvulo bom com o esperma bom, colocam juntos. Ali, gente, e aí eles fazem isso com todos que estão bons. Por exemplo, se eu tinha, sei lá, eu falei 12 a 15 óvulos, né? Eu acho que desses 12 a 15, uns 9 eram maduros. Então pegaram 9 óvulos e fizeram e colocaram os espermas ali para daí deixar eles trabalharem, né? Aí eles vão desenvolvendo, né? Tem alguns que fecundam, tem alguns que não fecundam, né? Tem óvulos que começam a evoluir, tem óvulos que param ali, enfim. Aí desses 9 óvulos, gente, eu lembro que... pera, deixa eu falar uma coisa no meio do caminho. O que acontece? Dia 25 foi esse dia da coleta, né? Aí, gente, eles falam assim, tem o D1, o D2, D3, D4, até o D5 ou D7 em alguns casos. É o número de dias, né? Então, né, você fica esperando, fica na expectativa durante esses dias pra ver quais desses, vou chamar embriões, enfim, que vão dar certo, tá? Porque aí que acontece? Eu fiz o procedimento, depois você vai pra casa, vida normal, né, fica de boa, e aí eles vão te avisando, por exemplo, assim, ó, eles te ligam no D1, por exemplo, foi o dia que a gente fez, né, então eles falam assim, ó, beleza, aqui a gente vai separar e avisa vocês quantos óvulos a gente teve quantos bons óvulos e quantos bons espermas, beleza, ó, Amanda, a gente teve aqui, ó, 9 óvulos que são maduros, pegamos 9 espermas e colocamos aqui juntos pra ver o que acontece, então a gente te liga agora, depois de amanhã, que vai ser o D3. Eles não olham geralmente nessa clínica que eu fiz todos os dias, que é para evitar esse contato externo, esse manuseio desnecessário com né, aquele material que tá ali em observação. Então a gente fica, meu Deus, eu lembro, gente, que eu fui pra casa, né, depois do dia 25, eu fui pra casa assim, meu Deus do céu, só pensando e rezando pra que desse certo, né? E aí ela me ligou depois no D3, né, que foi no dia depois, pra me avisar, eu só, né, na expectativa, ela me ligou e falou assim, olha, Amanda, dos 9 óvulos que eram maduros, 5 fecundaram, ou seja, dos 9, 4 não deram certo. Então vocês conseguem entender o porquê que a gente, né, num procedimento desses, por que a gente precisa de mais quantidade, né? Porque, imagina, se eu tivesse só um óvulo, ele não fosse maduro, ia, né, tudo por água abaixo. E lembrando, gente, muito importante eu deixar isso bem claro aqui pra vocês. Quando eu busquei a conceber, né, a clínica do Dr. Alessandro, ele me falou assim, Amanda, visto que você já teve hiperestímulo agora, tive muito mais óvulos no primeiro procedimento, tá, gente? Porque eu tomei uma quantidade de remédio muito maior, né? Então ele já soube disso e falou, olha, a gente não precisa de muitos óvulos, a gente precisa de bons óvulos, tá? Poucos e bons. Claro que só um não é suficiente, né? Como vocês podem ver, a gente precisa de um pouco mais para conseguir trabalhar. Então, isso foi bacana também, que eu gostei bastante da clínica dele, que ele me passou uma medicação bem menos agressiva, sabe? E aí, voltando lá, a enfermeira me ligou e falou assim, ó, dos 9 óvulos, 5 fecundaram. Então, assim, ó, nós temos 5 que estão em andamento no momento. Eu falei, não, opa, beleza, temos 5, né? Temos 5. E aí, vamos aguardar né, quantos que a gente vai ter. E aí, isso foi o D3, gente. Aí, o D4, eles não olham. O D5... No D5, gente, é quando esses óvulos se tornam blastocistos, tá? Blastocisto, vou resumir aqui pra vocês também, mas digamos, é quando o óvulo já virou um embrião, ele já tá bonito, já tá cheio de célula, todo divididinho, né? Tá todo bonitinho e tá num bom momento pra ser implantado, tá? Pra ser transferido pro corpo da mulher, pro útero da mulher, né? Então, tem casos que a transferência é feita no D3, por exemplo, tem casos que é feita no D5, que é muito bom, é melhor do que a do D3, porque você já tem certeza que, não certeza, né, porque você pode transferir, o embrião pode parar de evoluir também, né, a gente nunca sabe, tem um pouco mais de chance de aquilo vingar, sabe, mas nada é certo, nada é 100%, porque realmente não tem como saber, né, mas aí tem gente que transfere no D7 também, que é quando já tá até um nível a mais do que um blastocisto, sabe? Eu não sei bem, porque como a gente transferiu no D5, eu não sei muito, não conheço, não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas enfim, aí, gente, eu lembro que chegou o D3 e ela me avisou isso. Aí no D4, eles não olharam os embriões, mas as enfermeiras me ligaram e falaram, olha, Amanda, como a gente tinha 5 em andamento, eu acredito que a gente vai ter embriões sim pra estar transferindo
em você daqui a 2 dias, né? No caso, no D5, que seria dia 30 de janeiro. Foi, né? De fato, dia 30 de janeiro. Então, vamos organizar já pro dia 30 vocês estarem aqui, tal hora, assim, assado, beleza. Não tem nenhum preparo prévio que você precisa fazer, exceto ir com a bexiga cheia de água. Tipo, toma, sei lá, uns 3 copões de água pra você estar com a barriga cheia, porque isso facilita na hora de fazer a implantação. Pensem a minha cabeça, né, a minha e do meu marido, a expectativa que a gente tava. Chegou o grande dia, né, o dia da transferência, porque eu pensei assim, gente, eu vou sair daqui grávida, né, meu Deus do céu, o que eu faço? Meu Deus, eu tava uma pilha, assim, eu tava uma pilha não, eu tava bem, tava tranquila, mas sabe, a expectativa lá no céu, né? Não tem como. Eu tenho foto até desse dia, eu vou postar pra vocês verem. E aí, gente, cheguei lá no dia 30, aí foi quando o embriologista, também um querido, gente, meu Deus, que lembrança boa que eu tenho dele. Eu não lembro o nome dele agora, doutor André. Não lembro, enfim. Mas o embriologista que tava cuidando, né, dos nossos embriões, ele falou assim, olha, pai e mãe, já chamou a gente assim. Nós tínhamos 5 embriões, né, que estavam em desenvolvimento. Desses 5, 2 pararam de desenvolver, simplesmente parou de desenvolver ali. Então, nós temos 3 embriões hoje. Porém, dos 3, 2 estão melhores, 2 estão mais saudáveis do que um. Um tá meio... A gente não sabe se ele vai continuar a evoluir. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos transferir esses 2 então. Porque assim, né, se vocês não sabem, eu acho que é a Organização Mundial da Saúde, eu não tenho certeza, eu acho que ela te permite, né, quando se fala de fertilização in vitro, ela te permite transferir até X embriões dependendo da sua idade, tá? E no meu caso, como eu tenho 29 anos, se eu não me engano, acho que até 30 anos você consegue transferir até 2 embriões. Aí eu acho que até 35 você consegue transferir até 3 e de 35 até 40... acho que você consegue transferir até 4. Eu acho que é isso, gente, se eu não tô enganada, tá? Não quero falar besteira pra vocês, mas por favor, se informem, tá? Melhor, eu só tô falando aqui a minha experiência, tá? Mas tudo isso, gente, que fique bem claro aqui, não é pra você ficar grávida de gêmeos, grávida de trigêmeos ou quadrigêmeos, e sim pra você ter mais chance de um dar certo. Porque aí, quanto mais velha a mulher é, né, subentende-se que menos chances de engravidar ela tem, por isso que ela pode colocar mais embriões. Mas tudo isso, gente, pra dar mais chances de um dar certo, tá? Eu fiquei até bem cucada, porque eu coloquei 2 embriões. E eu tinha certeza que eu tava grávida de gêmeos. Eu achei, meu Deus, dois, eles estão aqui. E quando eu confirmei que era só um, olha que louco, eu fiquei assim, meu Deus, e com o outro? Onde é que ele foi parar? Tipo, meu Deus, cadê, sabe? E aí o doutor Alessandro me falou isso, Amanda, a gente coloca mais, que é pra ter mais chances de um dar certo. Se der gêmeos ou trigêmeos, enfim, ok, vamos levar, né, o melhor que der, mas já se considera uma gestação de risco, né? Então, assim, agradeça que um deu certo. Eu falei, não, eu tô muito grata, mas eu tô me perguntando, meu Deus, cadê o outro, tadinho, onde ele foi parar, sabe? Essa sensação, enfim. E aí, gente, ó, voltando lá pro dia 30, tá? Conversando lá com o nosso embriologista maravilhoso, ele falou, ó, então nós temos 2 embriões bons. Eu falei, vamos implantar esses 2 embriões. Vamos lá, não precisa ser, né, ter sedativo pra esse momento. Você assiste tudo, é muito incrível, tá? Eu tenho um videozinho até você ver certinho, assim, o seu, né, é feito todo um trabalho, né, lá embaixo, né, gente? E aí, pro teu corpo receber esses embriões. E aí, por isso até da bexiga cheia, né, pro acesso até o útero ficar um pouco mais fácil. Aí eles vêm com um catéter, né, que é tipo uma agulha bem grande, assim, que não é uma agulha, né, mas como se fosse um canudo, vai? Um canudo, assim, bem grande, com os embriões ali dentro. Olha que louco isso. Então, eles saem daquele espaço em cultura ali que eles estão, né, que ele é o mais próximo, digamos assim, do corpo da mulher. Mas eu lembro também que o embriologista me falou, assim, que nada melhor do que o útero da mãe para conseguir, enfim, desenvolver e cuidar desses embriões da melhor maneira possível, né? Melhor do que, digamos assim, no laboratório. E aí, né, o embriologista vem com aquele catéter, com os seus embriõezinhos ali, óbvio que você não consegue ver a olho nu, né, gente, porque são minúsculos. E aí vai lá e coloca e faz essa transferência direto pro útero da mulher. A partir dali, gente, é trabalho deles. Eles precisam desenvolver, grudar na paredinha do útero ali e aí, né, vingar a gestação. Quando eu saí de lá, né, eu recebi uma cartinha, assim, com algumas recomendações. E até eu falei assim, meu Deus, né, eu tava com a bexiga explodindo. Porque imagina, eles me pediram pra eu tomar 3 copos de água, acho que eu tomei uns 10, né. Porque eu falei, não, vou com a bexiga bem cheia. Se é pra melhorar o procedimento, eu vou com a bexiga bem cheia, vou fazer o que for
né, que tiver que fazer. E aí eu fui, e aí eu, né, fizeram, a gente viu assim, ai meu Deus, e agora? Tipo, tô grávida. Daí eles falaram, não, Amanda, agora é vida normal. Eu falei, tá, mas assim, eu posso levantar, tipo, posso fazer xixi, eles não vão escorregar. A louca, né? Daí eles, não, Amanda, né, vida normal, claro que sem exercício físico de muito peso, mas assim, vida normal e assim, ó, cabeça tranquila, tá? Fica tranquila, fica na boa e não sai daqui, vai correndo fazer teste de gravidez que vai dar negativo, não é assim tão rápido. Eu falei, não, beleza. E eu lembro que a gente saiu de lá, era... Ai, não lembro que dia da semana era, não lembro, enfim. Eu sei que eu tentei ficar o mais tranquila possível, assim, não ficar, né, claro que na expectativa gigante, não tem como, mas não ficar tão, né, só pensando nisso, ficar, né, tranquila, tentando perceber alguns sinais do meu corpo, embora não tive nenhum, tá, gente? Eu digo que durante a gestação toda também não tive nenhum sintoma e né, não tive nada desde o começo, assim, mas eu tava ali, ai meu Deus, será que é isso, será que é aquilo? Mas enfim. E aí, gente, nessa cartinha, né, de recomendações que eles nos enviam, ali eles colocam a data a data recomendada que você deve fazer o seu primeiro teste, teste de sangue, tá? Você pode fazer, qual que é agora? Eu até esqueci, perdi a prática, o beta-HCG quantitativo e o qualitativo. Eu acho que o qualitativo te diz, né, positivo ou não, se você está com hormônio, né, do HCG no corpo, e o quantitativo te dá mais ou menos, né, o nome já diz, a quantidade para você ter uma ideia das semanas. E ali vem explicadinho. E eles falam assim, ó, não faça exame de farmácia, né, de urina antes dessa data. Faça primeiro o de sangue, tal, lá escrito bem bonitinho. E aí eu fiquei, não, beleza, não vou fazer. Aí, gente, como eu saí de lá no dia 30, né, que foi o dia da minha transferência, dia 30 de janeiro, a data para eu fazer o meu teste, o meu exame de sangue, ficou pro dia 8 de fevereiro. Eu lembro que era um sábado e eu fui num laboratório em Balneário até, porque eu falei, não, eu não vou fazer em Jaraguá, porque se eu chegar lá falando que eu quero fazer teste de gravidez, todo mundo já vai saber que eu tô grávida, né? E eu nem sei se eu vou estar grávida ou não quero ninguém, aquela mesma história da gravidez, não quero ninguém criando expectativa, sabe, esperando alguma coisa, eu quero ficar, né, isso aqui, viver isso aqui sozinha, só eu e meu marido, porque é realmente, né, uma coisa muito nossa, muito íntima. E eu lembro que eu fui pra Balneário pra fazer o teste, deu o reagente, né, na hora já liguei pro doutor Alessandro, falei, doutor Alessandro, é isso, meu Deus do céu, dele, ai meu Deus, vai dar positivo, né, fé que vai dar positivo, porque assim, gente, tem uma parada também chamada gravidez química, né, que às vezes, que pode acontecer se você faz fertilização in vitro, que é o seu corpo achar que você tá grávida e você não tá, né, por conta dos medicamentos, enfim, isso pode acontecer também. Né? Então, assim, por isso que eles pedem, né, pra esperar até aquela data e depois mesmo, tipo, deu positivo, por exemplo, a mim, deu positivo no dia 8, aí eles me pediram pra fazer um exame depois, acho que foi uma semana depois, ou enfim, ou menos que uma semana, alguns dias depois, também pra ir confirmando, pra ir acompanhando, né, ver se esses números da gravidez estavam aumentando, se esses números do hormônio, né, da gravidez estavam aumentando no meu corpo. E eu fui fazendo, né, gente, daí assim, era dia sim, dia não, eu tava lá coletando o exame, entendeu? Coletando sangue pra ter certeza que estavam subindo esses valores, né? Pra vocês terem uma noção, então, me perguntaram de tempo, como é que foi e tal. Olha, comecei todo o procedimento mais ou menos ali no dia 12 de janeiro, que foi quando veio minha menstruação. Aí comecei com os medicamentos, né? Ultrassom, dia sim, dia não, acompanhando. Aí chegou no dia 25, foi dia da coleta, 25 de janeiro, né? Foi dia da coleta dos óvulos, dos folículos, né? Coleta dos espermatozoides. E aí no dia 30 foi dia da transferência. Então, ó, gente, querendo ou não, é um processo rápido, né? É praticamente o mesmo processo de uma gravidez normal, né? É um ciclo, né? E aí no dia 8 foi quando eu fiz o primeiro teste, o primeiro exame de sangue de gravidez e deu positivo. Então, assim, em menos de um mês eu fiz tudo isso, né? E estava grávida. Claro que depois eu fui acompanhando, né? Quase que dia sim, dia não fazia exame, depois eu fui fazer ultrassom. Nessa cartinha de recomendação que eu falei pra vocês, inclusive eles te dão a data que você deve fazer o primeiro ultrassom e assim por diante, dando positivo, né? No seu primeiro exame, enfim. E aí eu fui acompanhando, lembro que assim, gente, como eu sou ansiosa, imagina, né? Eu fui fazer ultrassom, gente, acho que eu tava com, vamos falar assim, com 5, 6 semanas, porque a gravidez é muito louco isso, né? Mas ela começa a contar a partir do primeiro dia da sua última menstruação. Ou seja, lá, né, desde o dia 12 de janeiro, ou seja, no dia 8, né, quando eu fiz o primeiro teste,
que deu positivo, eu não tava nem de 4 semanas, digamos assim, né, mas já estava grávida, né, sei lá, é meio louco isso, é meio confuso, sei que tem gente que fala por semana, gente que prefere falar por mês, mas enfim, tô aqui falando como que os médicos geralmente contam, né, e aí eu lembro que com, sei lá, contando assim, na semana seguinte ali, lá por 5 semanas, 5 para 6 semanas, eu fui fazer o primeiro exame, o primeiro ultrassom. Fui de ansiosa, tá? Porque eles tinham me pedido pra fazer só lá com 7, 8 semanas, mas eu fui antes porque eu sou teimosa. E aí eu cheguei no médico, o mesmo médico que tava me acompanhando, né, durante todo o processo da fertilização, acompanhando a evolução dos meus folículos, né? Eu lembro que fui lá fazer, daí eu falei, então, eu fiz não sei o que, né? Ver como é que tá, tal, quero ver o neném, nanana. Daí, os nenéns, né? Porque eu ainda achava que era mais de um, que eram 2. Ele olhou e falou, olha, Amanda, tá aqui, tem o saco gestacional e tal, mas ainda não tem embrião, porque é muito cedo, né? Então, assim, você tem que esperar um pouco mais, eu não consigo escutar coração ainda, não dá pra ver embrião ainda, tem que esperar pra ver se isso vai evoluir. Meu Deus do céu, eu saí daquela clínica, eu pensei, ai, que meu Deus, cadê meus filhos? Cadê que eu não vejo eles? Olha que louca, gente. Mas foi bem assim, ai, cadê? Liguei pro doutor Alessandro de volta, doutor Alessandro, cadê os meus nenéns? Eu perguntava pra ele, bem assim, e mandando foto, né, do resultado do ultrassom e tal. Ele falou, Amanda, tem que esperar um pouco mais, espera mais 1, 2 semanas, aí você vai fazer de novo pra escutar o coração pela primeira vez. E nisso, gente, eu fazendo teste de sangue também pra ver os números aumentando, sabe? Bem louca. Deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas de vocês, assim, de uma maneira geral, tá, gente? Então, ó, o procedimento, menos de um mês, digamos assim, levou, tá? O procedimento completo, né, da fertilização. Me perguntaram bastante de valores, gente, assim, ó, é uma coisa muito específica, né, é muito, cada um é cada um, aí assim, ó, eu recomendo você conhecer várias clínicas, conhecer vários profissionais, porque você precisa confiar, né, assim, cegamente nessas pessoas, você precisa entender o procedimento como um todo, assim como eu fui primeiro conhecer, entender como é que era, né, o que eu precisaria estar fazendo, como eu tinha que me comportar, né, que outros profissionais eu precisaria buscar, que, por exemplo, o médico, né, para estar fazendo esses ultrassons e etc. Enfim. E aí, é muito de cada um para cada um, porque depende o tipo de medicamento que você vai tomar, pode ser diferente do meu, a quantidade de medicamento que você vai tomar pode ser diferente da minha, né? Mas assim, vou falar pra vocês, vou falar aqui valores porque realmente me perguntaram bastante, e não tem por que não falar, cada um, né, tem as suas dúvidas, enfim. Mas o meu procedimento, tá, gente, de FIV custou em média, tá, contando com medicamentos, exames essenciais, assim, o procedimento como um todo, internação, né, lá no dia que você precisa, os 2 dias que você precisa ir pra clínica ou pro hospital, enfim, né, depende de onde seu médico faz, custou em média, assim, uns 25 mil reais, tá, cada vez. Então, cada vez eu digo porque antes eu acabei fazendo uma que não, né, a gente não fez transferência, mas não deu certo. Então, é um procedimento caro, porque envolve muita coisa, é um procedimento complexo, querendo ou não, né? Imagina, você tá falando de reprodução humana, então, fora do corpo humano, então é uma coisa bem louca, né? Se você parar pra ver, a medicina é muito maravilhosa, graças a Deus. Enfim, gente, mais ou menos foi esse o valor que eu investi. Vou falar pra vocês, envolve muita coisa, envolve, né, um alto custo financeiro, envolve, sabe, o emocional, assim, é complicado, né, porque você tem que estar muito bem, né, tem que estar com a cabeça no lugar, senão você fica louca. Envolve muita expectativa, sabe, sua consigo mesma, né, então é bem complicado você conseguir controlar, né, tudo isso ao mesmo tempo, mas assim, eu digo que eu faria tudo de novo se fosse necessário, porque eu realmente tive boas experiências, tá, tive hiperestímulo sim, mas querendo ou não, isso é um risco que qualquer um corre, não, né, como eu falei, aconteceu isso com o meu corpo, não culpo a clínica de maneira alguma, foi uma boa clínica também, gostei de ter passado por isso, né, ter conhecido isso, porque aí depois, né, no próximo, me deu a alegria, né, do meu positivo e, né, de eu ter o Lohan, que era o que eu mais queria na vida, assim, então eu recomendo, assim, se você tem, né, se você tá com alguma dificuldade, se você, né, tá em busca e não consegue, sei lá, eu recomendo você se informar, pesquisar, procurar,
né, bons profissionais, que você se sinta segura e tranquila de estar, né, entregando o seu sonho aí na vida dele, na mão deles, né? Lembrei de uma coisa, inclui aí, vamos colocar esse, me perguntaram se eu fiz, se dá pra escolher o sexo do neném, né? Tem gente que faz, o que dá pra fazer, gente? Isso, eu também não conheço muito, eu não fiz, tá? Não tive interesse em fazer realmente, porque tanto faz o sexo do neném pra mim, mas dá pra você fazer um negócio que chama análise embrionária, que te dá você consegue rastrear várias coisas, é um negócio bem complexo, tá? Não é todo mundo que faz, não é toda clínica que faz com segurança, porque você acaba tendo que, até onde eu sei, tá, gente? Você acaba tendo que manusear uma coisa muito sensível e muito minúscula, que é um embrião, né, gente? Sei lá que tamanho que tem, é minúsculo, acho que o tamanho de um grão de gergelim. Você tem que manusear ali e tirar a amostra de célula, enfim, pra você conseguir fazer essa análise. E dentro dessa análise tem gente que escolhe o sexo do neném, tem gente que escolhe, que consegue ver antes, sei lá. Mas já ouvi falar histórias também de casais que escolheram, eu tenho um menino, agora eu quero ter uma menina, ou vice-versa, sei lá, gente, tem doido pra tudo nesse mundo. Então já dá pra fazer sim, tá? Dá pra fazer, é possível, claro que você tem que se informar com o seu médico, né? E não só pelo sexo, mas para rastrear outras coisas também. Eu sei que é possível fazer, mas eu não tenho maiores informações, não tenho conhecimento sobre isso, tá? A gente não fez, tá? Não foi indicado, não foi necessário. E também eu não queria saber o sexo do meu neném antes da hora, porque tanto faz o que fosse. E depois teve o chá revelação, que foi super legal também, foi uma baita surpresa. Inclusive, eu acho que eu podia gravar um vídeo sobre isso aqui, né? Porque foi muito legal, gente, sério, foi surreal. Foi uma surpresa, assim, ó, do começo ao fim, literalmente. Foi uma história e tanto. Eu acho que eu vou trazer um vídeo contando sobre a minha experiência com o meu chá revelação, tá? Se vocês quiserem, escrevem aqui, comentem aqui, porque eu vou falar sobre isso pra vocês também. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Contei bastante, tentei resumir o máximo e ser o mais clara possível. Eu sei que é confuso, é meio, né, é um assunto meio... É complexo e é cheio de detalhes, né? Tem muita coisa que eu podia estar aqui falando ainda e contando mais pra vocês. Então, se tiverem dúvidas, gente, mais dúvidas, mais curiosidades de como foi, como não foi, me escreve aqui. Vai ser um prazer pra eu estar contando pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo aqui no canal. E tchau, foi um prazer dividir esse momento tão especial da minha vida com vocês, tá bom? Tchau, beijo!